Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Descoberta envolvendo De La Cruz e mais 4 gera polêmica no Flamengo antes da data FIFA. Flamengo muda de ideia e toma nova decisão sobre o futuro de Gerson antes do Super Mundial de Clubes. Wesley vendido ao Arsenal é desejo dos ingleses e o Flamengo só começa a conversar por 230 milhões de reais. Em entrevista ao jornal A Bola de Portugal, José Boto deu detalhes sobre o seu planejamento no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem mais Flamengo para você. Em entrevista ao jornal A Bola de Portugal, o Boto deu detalhes sobre o seu planejamento. O principal objetivo é criar uma estrutura profissional onde as decisões do futebol sejam tomadas por profissionais. Em muitos clubes do Brasil, quem toma as decisões é um vice-presidente estatutário que não sai mesmo se as coisas não funcionarem. Começou lá o Boto. Na sequência, ele explicou como isso vem sendo um diferencial. Aspas, no modelo que estamos trazendo para o Flamengo, o responsável pelo futebol é um profissional. Se ele não tiver sucesso, ele sai, como acontece em qualquer outro mercado. Essa mudança é quase única no Brasil, disse lá o Boto. Além disso, o português contou como esse modelo é novo no Flamengo. Pela primeira vez, não há um vice-presidente acima de mim tomando decisões sobre o futebol. Isso dá mais responsabilidade à estrutura profissional, garantindo que as decisões sejam tomadas por quem realmente vive no futebol. Por fim, o Boto falou sobre a chance de dar certo no Brasil. O sucesso, claro, depende de muitas variáveis, mas estamos criando um ambiente onde as escolhas são feitas com base em conhecimento e experiência, e não por política interna. Não é só o treinador que é o responsável, finalizou. Nessa entrevista, ele foi questionado se ainda é visível o legado do Jorge Jesus no Flamengo. Para o dirigente, a passagem do seu compatriota pelo Mengão foi muito grande e muito bonita. É visível, até porque eu sou português, não é? E também trabalhei com ele no Benfica. Mas o Jesus foi realmente um fenômeno aqui. No curto período que esteve, diria que foi quase um deus. Pelo que ele ganhou e pela forma como o fez, foi um fenômeno de popularidade das pessoas gostarem muito dele, mesmo que ele não tivesse tanta expectativa assim. E isso tem a ver, como é óbvio, com os resultados que ele conseguiu, continuou lá o Boto. Aqui no Flamengo não basta ganhar, é preciso ganhar, dominar e ter um futebol atrativo. Ele uniu essas coisas e depois há também a personalidade que todos conhecemos, aquilo que é o Jorge Jesus, a sua forma de ser. Ao contrário do que muitas vezes acontecia em Portugal, onde algumas pessoas tinham reticências quanto ao seu estilo. Aqui, essa forma de estar foi valorizada pelos torcedores brasileiros. As pessoas o viam como alguém diferente, com uma maneira particular de se expressar e de atuar. Ele realmente deixou uma marca e tem um reconhecimento aqui que não tem, por exemplo, lá em Portugal. O dirigente também foi questionado se o Jorge Jesus poderia ser um nome para assumir a seleção brasileira e afirmou que o português seria um dos nomes incontestáveis para assumir o comando da pentacampeã mundial. Não sou brasileiro, não tenho esse sentimento, mas nós, portugueses, já tivemos e temos treinadores estrangeiros na seleção. Acho que se tiver que ser um treinador estrangeiro, ele precisa ser um nome incontestável, como um Ancelotti, um Guardiola ou então o próprio Jorge Jesus. Um dos fatores primordiais do sucesso do Flamengo é o setor defensivo. Em 2025, somando-se todas as competições disputadas até o momento, o Clube da Gávea sofreu apenas 6 gols, isso contando com as rodadas iniciais do estadual, onde entrou com os reservas e sem o Felipe Luiz na beira do campo. Com ele no banco de reservas, os números se tornam melhores. O mais querido foi vazado apenas uma única oportunidade na finalíssima da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Naquele jogo, a vitória do Flamengo foi por 3-1 e o título foi conquistado.
O Felipe Luiz está no cargo há 24 jogos e sofreu apenas 12 gols, e a incrível média de 0,5 gols cedidos revela o motivo dos recentes resultados positivos do Flamengo. Ele superou o experiente Dorival Júnior, que no ano de 2018 acumulou 0,58, 7 gols tomados em 12 jogos. O treinador, após a vantagem obtida frente ao Vasco, afirmou que no seu esquema tático a defesa tem o mesmo peso do ataque. Eu dou muito valor para a fase defensiva. Todos os jogadores participam. A fase defensiva é tão importante quanto a ofensiva. Sou fissurado em atacar, mas entendo que temos que saber defender. Poderíamos ter sofrido gol hoje. Em algum momento vamos correr esse risco. Mas se for para perder, eu quero que seja desse jeito. A longo prazo, a fase defensiva tem o mesmo peso que a fase ofensiva, disse lá o Felipe Luiz numa das suas entrevistas coletivas. Se dentro de campo a diretoria do Flamengo está focada na semifinal do Campeonato Carioca, nos bastidores ela está sempre de olho em possibilidades no mercado para qualificar ainda mais o seu elenco. Do mesmo jeito, o inverso se faz presente e a diretoria sabe que alguns dos seus jogadores atraem as atenções de gigantes europeus. Um deles é o lateral direito Wesley. Hoje, ele é considerado por muitos o melhor jogador na posição atuando em solo brasileiro. Muitos times estão de olho na sua contratação. Recentemente, o Barcelona da Espanha apareceu como um forte candidato. O lateral de apenas 21 anos é muito bem avaliado e agora outro time apareceu querendo contar com ele. Trata-se do Arsenal da Inglaterra, o time do Jorginho. De acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, o clube inglês entrou em contato com o staff do jogador, deixando bem claro seu interesse na contratação do Wesley. A intenção foi também saber os números que envolvem um possível negócio. No entanto, ainda conforme informações do jornalista, as negociações só serão abertas caso o Arsenal chegue nos números que a diretoria do Rubro Negro do Rio de Janeiro pretende receber pela venda do lateral direito. O Mengão não está disposto a negociar com ninguém por menos de 35 milhões de euros, 230,4 milhões de acordo com a cotação atual. Aliado a isso, ainda existe a vontade interna que um negócio só seja feito após a participação do Flamengo no Super Mundial de Clubes, que vai ser realizado entre junho e julho. Ainda segundo o RTI Esportes, além do Barcelona e do Arsenal, a Europa também desejam a contratação do garoto. Entre eles estão o Chelsea, o Liverpool, o Manchester United, o Newcastle e o Tottenham, todos da Inglaterra. O Manchester City, também da Inglaterra, estaria também de olho no garoto, mas não fez contato oficial ainda. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, me ajuda aí. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, eu vou ficar muito feliz com você se você também compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas. Valeu! Desde que se reconstruiu financeiramente e se tornou a principal potência do futebol brasileiro, o Flamengo está entre os elencos mais fortes da América do Sul, ao lado do Palmeiras e do River Plate da Argentina. Sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo já venceu a Copa do Brasil no ano passado e a Supercopa nesse ano. Isso é, a torcida vem criando uma enorme expectativa por títulos grandes, especialmente para o Super Mundial de Clubes. Entretanto, como conta com um plantel estrelado e repleto de grandes jogadores, algo que preocupa a nação são as datas FIFA. Quer dizer, o Mengo pode ficar desfalcado por conta das seleções nacionais. De acordo com coluna do Fla, a diretoria do Flamengo já recebeu a lista dos estrangeiros que serão convocados para a próxima data FIFA. São eles De La Cruz, Arrascaeta e Varela pelo Uruguai, Plata pelo Equador e Eric Pulgar pelo Chile. Vale mencionar que, além dos sul-americanos no elenco, a expectativa é que o Dorival Júnior também convoque nomes do Flamengo para a seleção brasileira. Esses nomes mais esperados são o Gerson, o Léo Ortiz e o Wesley.
Vale lembrar que a primeira data FIFA de 2025 vai acontecer exatamente entre os dias 17 e 25 de março. Como o brasileiro vai ter o seu pontapé inicial no dia 29, as equipes vão poder ser diretamente afetadas. Embora o debate seja antigo, a maior parte dos flamenguistas foram até as redes sociais criticar essa situação. Uma das situações mais questionadas foi a do Nicolás de la Cruz, que está fazendo um controle de carga no Flamengo e corre o risco de se lesionar jogando pela seleção do Uruguai. Gerson vem se mostrando cada vez mais importante na equipe do Flamengo. Visando evitar o assédio de equipes do futebol europeu, a intenção é chegar a um acordo de renovação com uma boa compensação financeira para garantir a permanência do jogador no elenco. O camisa 8 vem se mostrando cada vez mais importante no esquema tático do Felipe Luiz, conseguindo ser determinante para a conquista de títulos nesse início de ano. Dessa forma, a sua saída não é vista como uma opção viável. Internamente, o assunto já vem sendo debatido para ser finalizado nos próximos dias, para o acordo chegar no Super Mundial de Clubes, já definido com o jogador que vem se destacando a cada dia mais. Aí eu te pergunto, você está de acordo que o Flamengo dê um aumento salarial para o Gerson numa possível renovação? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!